Hora da análise com ela, Luci, que até tirou o óculos. Até tirou o óculos. Lucinda Pinto, nossa analista de economia. Lu, me conta, a gente teve uma sexta-feira com muito noticiário doméstico, muita gente pensando, debruçada sobre o que está acontecendo na política, mas não teve só isso. Não é só isso que explica a piora dos preços nesta sexta-feira. O que tem nesse cozido do mercado financeiro na sexta-feira? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. Acho que essa ideia de que o dólar médio no ano vai se cristalizar mais perto de $100 do que $80, essa é a informação mais importante e é o que está mexendo com os mercados do mundo todo. A gente está vendo aí nos últimos dias e hoje de forma bem clara um movimento de alta dos juros de longo prazo de várias economias. Então, o juro, por exemplo, o break-even dos títulos americanos de 2 anos atrelados à inflação, está apontando uma inflação de 2,78%, por exemplo. A gente está vendo aqui os nossos DIs operando acima de 14% na curva toda. E aí isso está acontecendo em diferentes mercados. Então, essa ideia de que tem uma inflação maior, mais persistente, para este ano e para o ano que vem, quando tem outros desafios para além do conflito, tem o super El Niño, que é um outro assunto que começa a entrar na pauta, começa a entrar na nossa pauta, na pauta do agronegócio, esse assunto já está aí há algum tempo. Tudo isso está pesando bastante sobre os mercados e está forçando aí um ajuste de posições. Agora, paralelamente, colocando uma pimenta nesse molho, a gente tem mesmo essa questão da eleição, isso está pegando muito nos mercados também. Bom, então vamos separar a nossa conversa nessas duas frentes, né? Olhando para o exterior. A gente está num momento muito maluco, porque o planeta achava que a gente tinha se finalmente deixado para trás o dragão da inflação global ali, que teve um problema que a gente tem enfrentado hora sim, hora também, desde a pandemia. Essa inflação global, que aparentemente a gente está diante dela, ela vem com esse sabor do petróleo, mas o que mais? Tipo, o que dá para contar sobre este momento de mais inflação? E aí pega todo mundo? Pega o mundo rico, pega os emergentes? Todo mundo vai para o mesmo buraco? É o que parece. A China, a gente já falou sobre isso essa semana, também está vendo seus preços subirem por causa dessa crise de petróleo. A gente não viu isso acontecer desde lá a crise do setor imobiliário, que desde então, por conta da queda forte ali de demanda, de consumo, o país vinha assistindo a uma deflação. Então, essa semana a gente viu a inflação ao produtor já disparar para mais de 2,40%, acho que é 2,7%, se eu não me engano agora, o que é um sinal de que o país também vai começar a ver ali um aumento de inflação, o que para eles até é uma boa notícia, que eles estão lutando contra a deflação há um tempo, mas isso impacta o resto do mundo, porque, como a gente sabe, a China exportava deflação ao vender muitos produtos, invadir os mercados com vários itens a preços muito mais baratos, né? De aço a carro. Então, esse movimento aí de correção de preços na China é um outro elemento. Para o ano que vem, o que os especialistas estão falando é que, adicionalmente, você tem um problema de inflação de alimentos, o que não vai permitir, independentemente do que acontecer aqui com a guerra, essa inflação de alimentos ceder por causa desse super El Niño que está no cenário. Agora, hoje, essa semana, essa correção de preços tem a ver mesmo com essa ideia de que o conflito não acaba tão cedo. Então, aquele cenário mais grave, lembra que o FMI tinha traçado ali 3 cenários, né? Um cenário base, em que a guerra acabava mais rápido. O segundo cenário ali, regular, que teria um impacto se o conflito durasse ali até junho. O que a gente está vendo é que não tem sinal. A gente está aí em meados de maio e não tem sinal de acordo. Então, hoje o que o mercado está considerando é que isso permanece, isso vai ter um impacto mais intenso sobre preços, com o risco de impactar também a capacidade de recuperação das economias. É o tal do cenário da estagflação. Isso está se discutindo ainda. Isso não é um cenário ainda provável, não está escrito em pedra, mas é um risco e é um receio que impacta os ativos nos mercados globais. E só para ter uma ideia de como esse cenário geoeconômico aí, infelizmente, ele pode continuar dando dor de cabeça.
Hoje a gente teve a informação de que no Oriente Médio discute-se a construção de um segundo grande oleoduto para escoar a produção dos países daquela região, especialmente da Arábia Saudita, para o Mar Vermelho, já prevendo que no futuro, e é no futuro, bem futuro mesmo, você não vai ter condições de continuar usando o Estreito de Hormuz. Ou seja, estão prevendo que ali não vai ser mais como era antigamente. Agora, Lucinda, para além desse problema de inflação, de petróleo e depois de alimentos com o Super El Niño, que deve nos afetar nos próximos meses, o Brasil tem essa coisa política. Eu queria te ouvir sobre os cenários, porque hoje o Caio Junqueira traz uma apuração que o tracking da Atlas já indica Lula 7 pontos à frente de Flávio Bolsonaro no levantamento diário, né? O tracking, só para explicar, é uma pesquisa diferente. A pesquisa que normalmente que são as pesquisas no TSE registradas, elas são pesquisas que são vários dias, existe uma metodologia toda determinada pelo TSE e todo mundo faz mais ou menos parecido. Tracking não. Tracking você acompanha um grupo de pessoas todos os dias para entender se elas estão mudando de opinião. E o que o tracking da Atlas Intel mostra hoje é que Lula está 7 pontos à frente de Flávio Bolsonaro, 49,1 para Lula no segundo turno, contra 42,6 de Flávio Bolsonaro. Ontem, a gente trouxe aqui a apuração de Débora Bergamasco e a entrevista hoje de Flávio Bolsonaro confirma que o senador vai continuar na sua campanha, na sua pré-campanha. Será que a gente está chegando, Lucinda, naquele cenário que parecia ser o mais frágil do ponto de vista do mercado, que é Flávio enfraquecido, mas continuando até o final das eleições? É isso que o mercado está enxergando e isso está impactando também os preços. De uma forma muito menor do que o cenário internacional, bem importante dizer. Mas sim, durante a entrevista eu tive a oportunidade de conversar com alguns players, alguns traders, e a leitura era essa, assim, ele não vai desistir e ele não ganha essa eleição. Assim, essa entrevista gerou um impacto muito negativo sobre a capacidade do Flávio lidar com essa crise, gerou uma sensação mesmo de que o Lula tem muita condição de enfrentá-lo, dado o posicionamento um pouco, eu vou chamar assim, um pouco nervoso, meio desesperado do Flávio, falta de argumento consistente. Então, foi essa leitura que se fez durante a entrevista. O mercado está certo? Eu não sei. Eu acho que os analistas políticos e as pesquisas vão mostrar ao longo do tempo. Mas hoje essa percepção, esse o receio, e isso ajuda a explicar, por exemplo, uma mudança de posições dos players aqui no mercado de câmbio. Então, a gente vê realmente um movimento importante de agentes desfazendo posições compradas em real na B3. Então, isso está impactando os mercados junto, de forma adicional ao que está acontecendo lá fora. Em termos, para quem está nos acompanhando, Lucinda, em termos teóricos, né, esse cenário sobre o qual a gente está discutindo aqui, em tese, ele gera que impactos nos preços dos ativos? Dá para dizer que esse cenário de Flávio enfraquecido indo até as eleições geraria, por exemplo, $1 num piso de 5, para ir para baixo não vai, e de uma taxa Selic talvez mais próxima do que está agora do que daqueles 12, 13 que se sonhava no passado, assim. O impacto, primeiro, eu diria que é nos juros, Porque acho que essa discussão, ela está muito centrada no fiscal. Agora, tem um efeito no câmbio também. Agora, é muito importante a gente dizer, porque a gente vai ver muita oscilação aí nos próximos dias, que o estrangeiro, de fato, ele opera muito menos eleição. Então, não dá para descartar que, por razões globais, por oportunidades, a gente veja fluxos mexendo e jogando o real de novo para baixo. Isso pode acontecer. Eu acho que o cenário ainda tem muitos elementos positivos para a economia brasileira, essa coisa toda de produção de petróleo. Eu acho que, então, para dizer que se a gente vir mais para frente movimentos que valorizem o real, não significa que o cenário mudou. Agora, hoje, a partir dessa leitura aí do cenário político, acho que a gente vai ver juros mais longos subindo, isso limitando os ganhos da Bolsa e o dólar também ali respeitando um pouco mais ali o patamar de R$5. De novo, tudo, obviamente, a depender do comportamento do investidor estrangeiro aí nas próximas semanas.
Muito bem, Lucinda Pinto, analista de economia aqui da CNN. Obrigado pela conversa, bom fim de semana. Para você também, os dois de folga. Os dois de folga, bem. que coisa rara.